Eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus e em toda a terra, sua glória resplenda. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, ó Senhor. Ser exaltado, ó Deus, sobre as nossas vidas essa manhã. Ser exaltado, ó Deus, sobre a terra. Senhor, Tu ainda não perdeste o controle de nada. Tu é Deus acima nos céus e aqui na terra. Senhor, eu sei que o mundo está aterrorizado. Eu sei que o mundo está em pânico. Sei que o mundo, Senhor, está desesperado. Sei que o Teu povo também clama a Ti. Senhor, que Tu possas trazer a Sua Shalom sobre nós essa manhã. Que Tu possas, Senhor, estar trazendo a Tua graça derramada sobre as nossas vidas essa manhã. Senhor, estamos aqui vivos entre os mortos, porque Tu és aquele que nos dá vida. Tu és aquele que traz o alento, o sopro de vida às nossas almas. Por isso, essa manhã, Senhor, clamamos a Ti. Clamamos porque Tu és o nosso Deus e não há outro além de Ti. Senhor, vivemos num país que Te desafiou de todas as maneiras, trazendo tantas coisas horríveis, Senhor, para dentro do nosso país, tanta morte, tanta frieza espiritual, tantos homicídios, tanto homossexualismo, tanto carnaval, tanta, Senhor, tanto riso com o Seu nome, tanta piada com o Seu nome, como temos Te ofendido, Senhor. Mas ser misericordioso conosco, Senhor. Ouve o clamor do Teu povo que clama por Ti nesse país. Senhor, nós somos Teus filhos e é a Ti que nós clamamos. Nós não dependemos de homens, mas estamos, Senhor, aqui clamando pelo Senhor essa manhã. Que cada lar que já está conectado conosco esteja, Senhor, e aqueles também que não estão, não importa onde estejam, que o Senhor entre com a Sua providência divina essa manhã e atraia, Senhor, o Seu povo a Ti. Senhor, leva-nos cativo a Ti, que todo pensamento, Senhor, seja atraído para a Sua pessoa. Tira de nós os ídolos humanos e nos faz voltar a Ti, porque é tudo que Tu tens pedido ao Seu povo nesses dias, é que nos voltemos para Ti. Por isso Te adoramos, Senhor, por isso Te exaltamos e clamamos a Ti essa manhã, olhando essas belezas do Senhor. Nós vemos o Deus potente e poderoso que o Senhor é, Criador dos céus e da terra. Por isso Te amamos, Te exaltamos
e te damos graças essa manhã, Senhor. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor, cada dia. Amém. Bom dia, bom dia. Todos que já estão chegando, estão aqui conosco. Que louvamos o nome do Senhor, que o Senhor esteja conosco sempre, nos colocando de volta no lugar que sempre deveríamos estar, que é na sua presença. Quero agradecer você que já está conosco, quantas pessoas que já estão chegando, estão conosco nesse momento de adoração, de oração. Bom dia a todos de Minas Gerais. Ô Renata, prazer estar com você, minha amada. Tem tanta gente me ligando, né, do sul, da Bahia, de tantas cidades ontem, mandando, né, pelo Message, muitas mensagens dizendo que a palavra tem chegado na Inglaterra, em Portugal. Nós temos tantas pessoas que estão nos assistindo em Portugal, nos Estados Unidos. E a gente fica feliz de saber, a gente nem sabe que tem pessoas tão longe de nós como no Japão, na Indonésia. E às vezes eu fico assustada de pensar que estamos sendo assistidos em tantos lugares. Ainda que se fosse uma única casa, eu já estaria feliz, porque a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Oh, amados, que essa manhã em que o Senhor nos traz de volta a tantas coisas tremendas que Ele tem feito em nossas vidas. E uma das coisas que o Senhor tem colocado no meu coração é gratidão. Talvez você não é grato pelas coisas até aquela coisa ser tirada de você. E muitas pessoas, ontem à noite mesmo, uma irmã me disse: minha amada, temos que reaprender a viver no meio disso tudo. E eu disse: é verdade, minha irmã, nós estamos passando por uma metamorfose para nos adequar ao novo estilo de vida que o Senhor está nos levando. Por isso, eu quero dizer a você, quanto mais rápido nós nos adequarmos ao plano de Deus, quanto mais rápido nós dizermos, eis-nos aqui, Senhor, quanto mais rápido deixarmos o avivamento de Deus entrar nas nossas vidas, quanto mais rápido nós gerarmos um avivamento para Deus no nosso coração, dentro da nossa casa e em volta de nós, quanto mais rápido esse avivamento virá a nós, mais rápido essa igreja será preparada e mais rápido, Maranata, o nosso Senhor virá. Ô igreja gloriosa do Senhor, que possamos aprender o que Deus está ensinando a cada um de nós. É momento de nos despertarmos. Por isso eu quero dar boas-vindas a todas as mulheres vivas e avivadas que estão no nosso canal. Aquelas mulheres que estão dizendo, não estamos confinadas, mas estamos aquarteladas. E, como eu disse, confinados é uma pessoa apartada, separada. É o que fazem com o gado, né? Muitos fazendeiros pegam o gado e falam, vamos confinar. O que é esse confinamento na linguagem do fazendeiro? Separar em pequenos piquetes para colocar muito sal para eles comerem, para dar mais fome e que eles possam comer e engordar rápido. E isso não é o que nós queremos. O que nós queremos é o aquartelamento de Deus. Porque ali, nesse aquartelamento de Deus, o Senhor nos levantará para um propósito tão grande, tão poderoso, que só Ele poderia fazer nas nossas vidas. E hoje, amados, nós temos uma palavra para o nosso coração. E quero dizer a cada mulher que
Você é uma peça-chave para gerar esse avivamento. Muitas têm me dito, eu não tenho forças, eu não sou adequada para que Deus me use, eu não tenho o estudo suficiente em Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa, o evangelho não se trata de você fazer uma teologia, escatologia, para aprender hermenêutica, homilética, escatologia. O evangelho é algo tão simples, tão poderoso para ser vivido no nosso dia a dia. Por isso, o Senhor deu aquela palavra nos primeiros programas. O Senhor deu uma palavra. E grande era o exército de donas de casa que se levantou. E se as pessoas forem olhar, eles jamais chamarão uma dona de casa para o exército comum. Mas louvado seja o Senhor, que ele pega donas de casa e faz delas grandes soldados para serem usados nesses últimos dias. Sou muito feliz ao Senhor de saber que com as nossas debilidades, o Senhor é capaz de levantar um grande exército. Por isso, quero dizer a cada mulher que está do outro lado, não subestime o poder de Deus que está dentro de você. Não se subestime. Você é mais poderosa do que imagina, porque você serve um Deus poderoso. E ontem o que eu mais clamava é aquela palavra que diz, porque vós sois filhos dele no amado. Então, amados, não tem coisa que nos coloca mais para cima do que sabermos que somos filhos dele no amado. Através de Jesus, fomos feitos filhos de Deus. E isso não tem preço, sabe? Não tem preço sermos chamados filhos de Deus. E por anos, a igreja ficou nos chamando para desafios de enriquecermos quando já éramos ricos. Porque nele, em Jesus, estão contidas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, todo o poder, toda a potestade, tudo que existe é do Senhor Jesus, porque nele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. E nós temos que começar a colocar isso na nossa mente, que nós somos um povo poderoso, não empoderados, mas apoderados pelo Espírito Santo de Deus. Você vai me ver repetir isso inúmeras vezes. Você vai me ver repetir cada programa. Eu vou ser taxativa, porque o dia que o Senhor me falou sobre esse empoderamento feminino que estão sendo propagados aí, e o Senhor me disse, diga ao meu povo, que não é esse empoderamento que eu estou ministrando, que eu estou falando, não é empoderamento de deixar a mulher mais feminista, deixar elas mais com jeito de Jezabel, de estar mandando, de estar tomando controle de tudo, mas eu quero mulheres apoderadas pelo meu Espírito, que o meu Espírito possa vir sobre cada uma delas e levantá-las em poder como mãe, como esposa e como serva. Essa mulher gerará um grande avivamento para Deus. Não mulheres empoderadas, mas mulheres apoderadas pelo Espírito. E nas próximas palavras, nós vamos estar falando sobre esse empoderamento feminino contra o apoderamento divino. E o quanto o diabo tem levado vantagem sobre trazer sobre as mulheres essa palavra empoderamento. Empoderamento, isso não é de Deus, porque isso tem levado mulheres a ficarem soberbas, a ficarem desafiadas, a não se deixarem dominar, a não se deixarem ser trabalhadas. Esse empoderamento levanta a mulher, mas não a levanta no apoderamento divino. Então, nós vamos estar ministrando isso essa semana. Empoderamento ou apoderamento. Então, você já vai ficando que a partir de amanhã nós vamos estar ministrando essa palavra. Empoderamento ou apoderamento. O que vai vencer nesses dias de confinamento que o mundo chama? Não é o empoderamento, mas é o apoderamento de Deus.
e nós vamos estar aqui falando sério. Nós vamos estar falando coisas que muitos não falam, tocando em temas que muitos não tocam. E como eu não estou aqui para angariar seguidores, mas pessoas que seguem a Jesus e que estaremos juntos para fazer a diferença em uma grande obra. Então, é para isso que estamos aqui nessa live, para estar trazendo uma palavra do trono de Deus para você, e não palavras catadas de qualquer maneira, por internet, ou porque as pessoas querem ouvir, querem estar satisfeitas, e não é momento de estarmos satisfeitos em nós mesmos ou com alguma coisa. Deus nos privou de muitas coisas lá fora que nos deixavam satisfeitos, para nos satisfazermos nele. Então, essa é a palavra essa manhã. E a palavra que o Senhor nos traz, e às vezes você pensa, ela nem orou para começar, é porque nós tivemos vários momentos, desde que amanhecemos orando, e antes de começarmos também já estivemos orando, e eu sei que você também. O Senhor nos leva hoje em um profeta que gera caos e vive no meio desse caos. Gostaria que você, muito amavelmente, abrisse sua Bíblia comigo ou ligasse a sua Bíblia. Hoje as pessoas ligam, né? Através do celular. Não importa como você esteja lendo essa palavra. Elias apresenta-se diante do rei Acabe. E o nome dessa palavra é procurando culpados no meio do caos. Será que tem um culpado para o caos? O que você acha? Sempre que acontece alguma coisa, as pessoas dizem assim, foi por causa de fulano, foi você que gerou esse caos, foi você que causou esse problema. Então, geralmente, nós temos desde o Éden, Senhor, foi a mulher que me fez pecar. E a mulher disse, foi a serpente que me fez pecar. E aqui nós vamos nos deparar em 1 de Reis, no capítulo 18, versículo 16 e 19. Vocês já conhecem a história do profeta Elias. Ele apareceu de repente no meio de uma nação, e a palavra dele é dirigida ao rei Acabe, casado com a rainha Jezabel, mulher controladora, empoderada, né? E esse empoderamento dessa mulher que cria em deuses estranhos, ela era uma sacerdotisa de Baal, e esse nome Jezabel significa aquela que não se deixa ser trabalhada, aquela que não se dobra, aquela que vive sozinha e isolada, aquela que não se deixa ser acompanhada, aquela que não tem dono aqui. Então, era uma mulher que o casamento para ela era o seguinte, era apenas uma aliança política, mas não que Acabe mandasse nela, ou que ela estivesse sujeita, ou que ele fosse o cabeça da casa. Mas era ela que dominava e era ela que controlava todas as coisas. E ela levou a nação de Israel a ser paganizada. Então, se fosse hoje, no tempo da igreja, e é o que tem acontecido, a igreja do Senhor está paganizada, infiltrada com os deuses estranhos. E essa mulher, por causa desse casamento, por causa dessa aliança política, enfiou tantos deuses estranhos no meio do povo de Israel, que o povo agora estava cocheando entre dois caminhos. E foi preciso que o Senhor levantasse uma pessoa. Não era um coronavírus, mas era uma pessoa que tinha uma palavra, e essa palavra, segundo a ordem desse homem, podiam acontecer milhares de coisas na terra. E Elias aparece em um momento e diz, não vai chover, segundo o que eu determinar. É como se ele dissesse, eu tenho a autoridade do Senhor na terra, e eu digo que por 3 anos e meio não vai chover e não choverá. E quando não se tem água, o que acontece? As árvores
murcham, não dá os seus frutos, o campo não dá o capim, então os animais morrem e começou a faltar tudo e faltou a comida. E então, no meio desse caos, Elias aparece novamente depois de 3 anos e meio, e é sobre isso que vamos falar. Então, esse homem chamado Acabe, esse rei dominado pela rainha Jezabel, ele disse: e depois disso, de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi-se Elias mostrar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Amados, é nos momentos de caos que são determinados quem é uma pessoa de Deus e quem não é uma pessoa de Deus. É no meio do caos que nós vemos como as pessoas reagem, com o quanto de Deus está dentro do coração delas. Então, é no momento de desespero que nós conhecemos quem trabalhou verdadeiramente na presença de Deus, deixou Deus trabalhar na vida deles, e quem são aqueles que vivem na igreja, oba-oba, hino, canta, aplaude, canta, pula, sapateia, vai nos congressos, oh, que glória, Deus vai trazer bênção, Deus vai me abençoar, e as pessoas pregam: ó, esse é o ano da bênção, esse é o ano que Deus vai explodir poder na sua vida, esse é o ano da misericórdia. Os homens é que estão determinando que tipo de atuação divina vai acontecer na terra. Ano da misericórdia, ano de você enriquecer, ano em que a bênção de Deus virá sobre você. Não é mais a agenda de Deus, mas a agenda do homem. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja do Senhor na terra tem uma agenda. Não é a agenda do homem, mas é a agenda de Deus. E deixa eu explicar uma coisa. Há muitas pessoas que, no afã de levar pessoas para a sua igreja, para encher a igreja, começam a fazer campanhas do milagre. Quarta-feira será a quarta do milagre. Sábado será o sábado do Espírito Santo. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa. Leva o povo, chama o povo a congregar. Mas não fique dando agenda para Deus. Deus não precisa de você mandar nele. Quarta-feira é a quarta do milagre. Será que na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda não é dia para milagre? É você que determina que vai ser na quarta de milagre? Quinta da libertação, tarde da libertação. Meus amados, a igreja precisa aprender que Deus tem uma agenda na terra e que nós não precisamos ficar dedicando dias especiais para que o Senhor haja na terra. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Depois de 3 anos, ele disse: agora vai e se apresente a Acabe. Nós temos que aprender a andar debaixo da palavra de Deus. Vá e faça. Fique aqui. Não vá. Fique. Fale. Não fale. Temos que aprender nesse aquartelamento a sermos mulheres e homens dirigidos pelo Espírito Santo. E aqui diz que ele foi e encontrou Acabe. Então, sucedeu que, vendo Acabe a Elias, no versículo 17, e disse-lhe Acabe: és tu perturbador de Israel? És tu o perturbador de Israel? É você que está causando todo esse caos? Pessoas que estão procurando culpados. Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Mas agora, pois, envia a junta a mim todo Israel no cume do Monte Carmelo, porque também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá que comem e bebem da mesa de Jezabel. Vai e faz uma convocação. Hoje vocês vão saber que há Deus em Israel. Amados, nós estamos precisando de homens e mulheres que se apresentem
diante das autoridades políticas do nosso país, não para procurar um emprego, não porque precisam de que o seu filho arrume um emprego, não porque eles precisam de algo. Deus está precisando de profetas nesses dias que não estão aliançados com políticos. Sabe, hoje no nosso país, esses dias me mandaram uma palavra assim, ore daí, porque o nosso presidente Jair Bolsonaro pode colocar fulano de tal lá que é crente. Isso há uns 2 meses atrás. E eu disse, eu não sei se eu choro, se eu peço misericórdia, se eu falo glória a Deus. E ele disse, por quê? Eu falei, porque eu tenho medo das pessoas que têm se aproximado do presidente. Porque a maioria é para levar vantagem física sobre alguma coisa. A maioria está atrás de emprego, a maioria está atrás de postar uma foto, uma selfie depois com o presidente e dizer que eu estava lá com o presidente falou comigo. Amados, hoje nós usamos os encontros com políticos para colocar no nosso Facebook, nos nossos stories, para dizer eu estive com o presidente. Mas quando nós encontrarmos com autoridades, as mulheres empoderadas de Deus, os homens empoderados de Deus, não é para tirar uma selfie. Selfie é o que menos importa nesse momento. O Elias não encontrou com Acabe e disse, vou tirar uma selfie para que as pessoas saibam que eu encontrei o rei e que eu estou fazendo alguma coisa. Amados, encontros com autoridade é porque você tem uma palavra da parte de Deus para ser ministrada àquela pessoa. E ele disse, és tu perturbador de Israel? Ele disse, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai com os teus baalins, porque deixastes os mandamentos do Senhor. E é por aqui agora que vem o duro, que vem o reto do Senhor, que vem o Senhor disciplinando-nos nesses dias. Amados, nós temos que mudar todo o nosso conceito. Nós temos que ser pessoas, além de aquarteladas no espírito, para estarmos fazendo diferença, sermos treinados pelo Senhor. Nós temos que adquirir a cultura do céu nesses dias. Parar de ouvir o que os homens falam, o que o mundo fala, e começar a ouvir o que Deus fala. Então, a crise e a seca que veio sobre aquele lugar não era por causa de Elias. A crise global que veio sobre aquele dia, quem que era culpado da crise? Porque nesses momentos nós estamos procurando. Agora mesmo, no Brasil, estamos. É um vírus da China, é um ataque biológico. Não, começou nos morcegos. Culpado é a cobra, eram os insetos que estavam na cobra. Então, por que estão vindo as crises globais? Por que está essa pandemia no mundo todo? Porque abandonamos os mandamentos de Deus, abandonamos o seu rosto e nos enchemos de ídolos. Essa era a palavra. Elias veio com uma palavra, ele não tirou nenhuma selfie. Pare de ficar tirando selfie para tudo. Pare de ser protagonista no momento em que Deus quer usar profetas e profetisas de Deus. Pare de ser protagonista de uma maneira global, de Rede Globo, de outras novelas. Você não está ali como uma atriz, você está ali atuando como uma pessoa que está levando dentro de si o mover de Deus, o poder de Deus e que vai fazer diferença no meio do caos. Vamos começar a mudar a nossa mente. Vamos começar a deixar de seguir o padrão do mundo, que o mundo fala, o que Hollywood fala. Vamos nos voltar para a palavra, porque é isso que Deus está dizendo. E Elias estirou o dedo e disse, eu não sou culpado.
Porque ele dizia que ele era culpado, porque ele disse, não vai chover. Amados, vai sair profecia das nossas bocas nesses dias que vocês não têm noção. Virá sobre nós o espírito de Elias, porque a palavra diz que nos últimos dias viria sobre a terra o espírito de Elias, que separaria nós do mundo e que traria um poder de atrair o coração do filho ao pai, do pai ao filho, para o Senhor sarar essa terra. Então, Elias disse, se há um culpado aqui, e estirou o dedo, é você e a sua casa e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Sabe por que está essa crise no mundo? Nós somos culpados dessa crise. Nós, servos do Senhor também, nós somos culpados dessa crise. O Senhor se levantou para dizer, a minha igreja está seguindo a ídolos estranhos, a minha casa se encheu de ídolos, a minha casa se encheu dos baalins, dos ídolos domésticos. E o que é que são isso? Amados, nós hoje somos mais propensos a assistir Netflix do que pegar a Bíblia e ler. Algumas mulheres me chamam no privado e dizem, nossa, como você conhece Bíblia? Você fez algum seminário? Não, nunca fiz seminário. Mas a Bíblia, ela é a última coisa que eu vejo quando deito e a primeira quando eu me levanto. Eu sou uma mulher de Bíblia. Tem gente que tem sonhos, né, pesadelos, que está sendo assaltado, que perdeu uma casa, que bandidos estão assaltando. Eu já tive vários sonhos de que estavam tirando a Bíblia de mim e eu corria desesperadamente para salvar a minha Bíblia. Sabe, porque eu não me vejo sem a palavra de Deus. E hoje nós enchemos as nossas casas de ídolos. Os ídolos domésticos estão dentro da nossa casa. Nós fomos permitindo que ídolos enchessem a nossa casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui Elias fala assim, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Onde estão escritos os mandamentos? Na palavra. E deixa-me fazer uma pergunta sincera e você vai responder a você mesmo. Quantas vezes você abriu a Bíblia na sua casa e fez um culto doméstico com os seus filhos? Ah, mas o meu marido nunca está. Minha amada, meu marido sempre trabalhou fora em 2 empregos. Chegava sempre meia-noite, 1h. Eu nunca esperei meu marido para vir abrir uma Bíblia dentro de casa para ler, porque eu sou coluna na minha casa. Tá vendo uma coluna aqui atrás? Ela segura o telhado. Então, se nós somos mulheres, somos colunas e não estamos cumprindo o nosso papel, essa casa vai cair. Isso aqui é uma coluna. Se nós tirarmos essa coluna de trás de mim, esse telhado desce. E o homem é o cabeça. Então, se a coluna não sustenta, o telhado desce e desmorona. Se a mulher não se levanta como coluna na sua casa, o telhado vai desmoronar. Esse homem que é o cabeça na sua casa, e eu quero deixar claro, o homem é o cabeça dentro da casa. E nós somos a coluna, aquela que sustenta essa casa. Então, amados, quantas vezes você se levantou como coluna, tirou os deuses estranhos, os jogos, os games que foram entrando e penetrando nos seus filhos, seu filho agora não quer saber de Deus. Ah, eu vou deixar meu filho com um joguinho porque ele distrai. Amados, e quantos filhos hoje endemoniados por causa de jogos terríveis que penetraram dentro dessas casas? Tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos de Deus e segues os baalins, os deuses domésticos. Baal quer dizer dono. Quem é o dono da sua casa? Nós temos deixado Deus. A igreja tem levantado ídolos humanos. A igreja se encheu com ídolos humanos, meus amados. A igreja tem deixado penetrar
o adultério espiritual dentro de casa. Porque adultério é quando abandonamos, temos uma relação sexual fora do casamento. E o adultério espiritual é quando mantemos um relacionamento com um Deus estranho que não é o nosso Deus. E esse povo começou a cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Um povo, hoje, trazendo para a nossa igreja, um povo que está na igreja, mas tem os seus deuses particulares. Nós fazemos hoje um sincretismo religioso dentro da casa de Deus. Amados, nós estamos trazendo tantas coisas estranhas dentro da casa do Senhor. Nós tememos a Deus, mas estamos... Eu não, isso eu não vou me incluir nisso. A igreja está pornonizada, cheia de pornografia, de Hollywood, com seus ídolos. Netflix é um Deus. Nós temos muitos ídolos hoje, amados. É uma vergonha ver por quem as pessoas torcem. A Casa de Papel, que é uma série de Netflix, La Casa de Papel, as pessoas torcendo para bandido. Teve um Breaking Bad também, que as pessoas começaram a torcer por um professor que dava aula e por causa de um filho que estava com câncer, ele desenvolve uma droga sintética e para ele ter dinheiro, e os traficantes começaram a dominá-lo para que ele fabricasse drogas sempre mais fortes para obter aquele dinheiro que ele queria para fazer a cirurgia do filho. E as pessoas passaram a torcer por ele. Hoje nós torcemos por lares que estão sendo destruídos nas novelas. Então nós estamos cocheando entre dois caminhos. Nós estamos frios espiritualmente. Há uma mornidão espiritual. Nós não lemos a Bíblia. Nós somos perseguidores de irmãos. Nós somos bipolares espirituais. Na manhã de domingo estamos cheios do Espírito. À noite já nos enchemos a tarde toda com Netflix, com futebol, com tantos ídolos que à noite vamos para o culto. Né? E para o meu pastor ver que eu estou aqui, para não encher minha paciência, né? E aí o pastor finge que dá uma palavra, aqueles crentes fingem que receberam aquela palavra e todos para sua casa, e a igreja chegou onde chegamos. Então, de repente, você não pode dizer que Cristo não está fazendo a obra, que Deus não atua como milagres, que Deus não pode realizar os mesmos milagres que ele fazia antigamente, porque você é o culpado de Deus não estar fazendo milagres, porque o Senhor usa vasos, e os vasos hoje estão sujos e contaminados com esses ídolos. E de repente, Elias faz um desafio. Diz: envia mensageiros, reúne o povo, todo o povo no Monte Carmelo, e diga a esse povo para que eles estejam ali, porque hoje Deus fará a diferença entre o Deus que vocês servem e o Deus que não servem. Então, o Senhor está dizendo hoje para nós: vocês estão cocheando entre dois caminhos. Então, haverá uma reunião em que Deus vai dizer: você está do meu lado ou você não está do meu lado? E aquele povo foi para o Monte Carmelo. E Elias disse: vocês vão pegar o bezerro de vocês, não era nem carneiro, nem um cordeiro, era bezerro. Escolhem, façam o trono de vocês, façam o altar de vocês e clamem ao Deus de vocês. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus que vocês vão servir daqui para frente. O Deus que vocês verem que derrama fogo do céu. E aqui diz que
que ele se juntou e aquele povo começou a clamar. E aquele povo começou a invocar o seu Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa. Número 1, não existe resposta fora de Deus. Não existe. A verdadeira resposta para todos os problemas está em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os médicos não têm resposta. O governo não tem resposta. Os laboratórios não têm resposta para esse coronavírus. A CNN não tem resposta. As cadeias de televisão não têm resposta para nós. Porque o povo de Deus só terá resposta em Deus. E eles estão dizendo, a resposta está em colocar máscara. A resposta está em pegar água sanitária e desinfetar. A resposta está em você passar álcool gel em tudo. A resposta está em Deus. Fazemos todas essas coisas. Desinfetamos, passamos álcool e vamos usar máscaras, mas deixa eu dizer, a resposta está em Deus. E deixa eu dar outra palavra. O coronavírus ama o frio. Então, quanto mais frieza espiritual, nós temos que aquecer o fogo da oração. Nós precisamos nos converter, precisamos confessar os nossos pecados. Começamos a dizer, Senhor, não fica procurando o culpado. O culpado não é seu pastor. Ah, mas o pastor não me disse que essas coisas viriam sobre a terra. O culpado é você que tem a palavra em sua casa e não busca a palavra. É muito mais fácil pegar o seu controle remoto e soltar ali uma Netflix, uma outra coisa, mas você nunca liga a Godflix, que é a palavra de Deus, é Deus vivo a cores e trazendo milagres e poder e Deus falando com você. Porque Deus vem nos momentos mais inusitados. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem, depois do almoço, eu tive uma indisposição enquanto fazia almoço, uma pequena labirintite, uma vertigem, e logo após o almoço, meu marido me disse assim, descansa um pouco. Talvez pode ser algum cansaço, que eu não sei de onde, que estamos todos parados. Mas eu fui para minha cama e me acostei e falei, Senhor, se eu conseguir dormir, enquanto eu durmo, ministra meu espírito. Mas eu fui deitando, sei que não tinha tempo para mim ter adormecido, não dava para ter adormecido. Eu tive uma visão que abriu-se uma coisa no céu, ela não era redonda, totalmente redonda, ela era meia ovalada, assim, sabe, nessa posição. O céu estava escuro em todas as direções, mas abriu-se aquela janela, vou chamar de janela, nessa, sabe, assim. E saiu uma luz muito forte daquele lugar do céu, e era como se fosse um holofote sobre a terra. E logo atrás, eu via que saía muita glória, sabe? Atrás vinha muita glória. A hora que abriu aquele foco de luz, eu via que era muita glória de Deus envolvida, mas em volta todo estava em trevas. E logo após, desceu a bandeira do Brasil, atrás de quando saiu aquela glória. Veio a bandeira do Brasil, mas ela era gigantesca. E eu assustei, porque ela estava, a bandeira nessa posição. E sabe quando você joga algo sobre uma tela e começa a escorrer os pingos assim? Era mais ou menos na grossura do dedo. E eu via banhado de sangue a bandeira do Brasil. E eu apavorei e falei, Senhor, o que é isso? E eu não ouvi voz, não ouvi nada. Eu só sentia no meu espírito assim, ore. Grande violência virá sobre o Brasil agora.
e eu vi aquele sangue escorrendo assim, sabe, lentamente sobre a bandeira todinha. Havia poucas coisas que eu vi, o verde, o amarelo, assim como os dedos escorrendo, sabe? Aquele sangue grosso escorrendo e a bandeira ficou toda tomada de sangue. Então Deus vem a nós nos momentos mais inusitados da nossa vida. Precisamos estar preparados. Então, amados, Deus, Ele não precisa de nós para fazer as coisas. Vocês veem que em 2 dias, Deus acabou com os ídolos do futebol, fechou o esporte, os cantores, os shows, cinema, shoppings, tudo aquilo que nos atraía foi fechado. Agora os homens não têm futebol, não têm esporte, que era o que as mulheres mais brigavam, o homem o dia inteiro na televisão não dava atenção a elas, do futebol. Então hoje, num dia, o Senhor derrubou o ídolo do esporte, dos cantores, tanto gospel como outros. Eles tentam fazer lives, né? Então hoje megas igrejas estão fechadas, pastores pregando para cadeiras vazias, e os cantores gospel não têm onde fazer os seus shows agora. Deus derrubou tudo o que os homens levantaram. Mas de repente, um homem assume o turno. Aqui estava o turno dos profetas de Baal, clamando: ó Baal, faça-nos, né, ser maiores sobre esse profeta. E eles começaram a invocar, porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito, e eles clamavam, e se cortavam, e sangravam, e clamando a Baal, e de repente, um homem assume o turno. Deixa eu dizer para você, põe a mão sobre a sua cabeça e diz: é hora de eu assumir o turno. Até agora, profetas de Baal falaram. Esses homens, antes de Elias assumir o turno, eles se rasgavam, eles se cortavam, eles esperneavam, eles faziam tudo para invocar a Baal e nada acontecia. E, de repente, Elias falava: clamai em outras vozes, porque é um Deus, talvez esteja tendo uma audiência falando com outros. E o Senhor agora está dizendo àqueles que iam à casa dele, mas serviam a Baal: clama em alta voz agora, eu quero ver quem te escuta. Clama, porque os hospitais estão lotados, as UTIs lotadas, respirador não está tendo. Clama a esse Deus que você serviu por tantos anos, clama agora a esse Deus que você serviu. E aqueles que sempre creram no Senhor, levantam os olhos e digam: ó Deus, sê comigo. A pandemia está lá fora, mas o Senhor está aqui dentro comigo. Então, quando Elias assumiu o turno, ele disse 3 coisas: achegai-vos a mim, reparai o altar. Porque quando ele disse chegai-vos a mim, tem que haver uma convocação nacional mesmo. O nosso presidente convocou um jejum, mas tem que haver essas convocações diárias. Achegai-vos a mim. Minha amada, meu amado que está me assistindo agora, achegue-se a Deus. Achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar que estava quebrado. Quando aquele povo chegou no altar para colocar o bezerro, para fazer o holocausto, repararam que estava quebrado. E o Senhor está dizendo a nós: o meu fogo virá quando o altar for reparado. Quando o altar for reparado. Então ponham o sacrifício a Deus. E os cristãos hoje não querem sacrificar nada. Nem o tempo, nem dinheiro, nem investimento. E o Senhor está dizendo: é preciso colocar algo. Então, sem sacrifício não há fogo.
Temos que honrar o altar, temos que reparar o altar de Deus. Pegue um lugar na sua casa, repare o altar dentro da sua casa, levante um lugarzinho e fala para os seus filhos, nós vamos tal hora estar aqui orando. Diga ao seu marido ou marido que está me escutando, é preciso acercar-se a Deus para reparar e depois sacrificar. E então fizeram isso. E quando eles fizeram isso, colocaram pedra sobre o altar, no nome do Senhor, e eles então rogaram ao Senhor. E aqui é quando eu digo que algo sério acontece, quando um homem e uma mulher de Deus assumem o seu turno diante do Senhor, porque a oração muda o cenário, a oração mostra a nossa intimidade com Deus. E aqui se revela o verdadeiro sacerdócio de Deus, a oração que toca o céu. Aqui diz, e sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo 38. Então caiu fogo do céu. Quando um homem e uma mulher de Deus assumem o turno diante desses profetas malignos, com um coração reto, com um coração poderoso, não com empoderamento, mas com apoderamento de Deus. Diz, então o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava sobre o rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse-lhes, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Daqui se revela o verdadeiro sacerdócio. Então, estes serão dias de Elias. Me escutem, homens e mulheres de Deus. Dias de Elias. E caiu fogo do céu. Nesses dias haverá um grande avivamento nos lares. Só Deus será adorado. Só Deus será honrado. Só Deus será exaltado. Então, haverá um derramamento de conversão e de unção como nunca houve antes. Deixa eu dizer uma coisa, no meio dessa pandemia, não fique calada, não fique calado, levante a sua voz e ministre às pessoas, seja por telefone, seja por WhatsApp, use as suas redes sociais, apague suas fotos, largue de ficar colocando foto para exibicionismo, largue de ficar atraindo a atenção das pessoas para você. Apague nesses dias, não coloque nenhuma foto sua, de sua família, de férias. Ah, eu estou num lugar bonito, tá. Não se exiba, exiba o poder de Deus, porque haverá conversão massiva, confissão de pecados. Então conserte o altar, ó pastor, da sua igreja, porque as multidões virão. Deus calará as vozes que têm apodrecido a igreja e a sociedade com suas falsas profecias. Deixa eu dizer uma coisa aos falsos profetas que têm penetrado a casa de Deus. Por anos, e será outro programa que vamos falar, das pitonisas e pitons na casa de Deus. Por anos, falsas profetisas entraram em casas, principalmente piton e pitonisa amam as casas de ricos, que profetizam em troca, né, de dinheiro. E Deus vai decapitar espiritualmente esses falsos profetas e profetisas
que tem feito errar o povo de Deus. Não é hora de ficar ligando para homem nenhum, mulher nenhum que se diz profeta e profetiza e dizer: você acha que eu devo fazer isso? Você acha que Deus vai passar essa coisa logo? Eles não têm poder e autoridade para estarem respondendo no nome do Senhor. Deus calará as vozes que têm apodrecido a igreja, os falsos profetas, esses falsos apóstolos itinerantes que têm derramado falsas doutrinas como espíritos imundos dentro da casa de Deus. Os falsos profetas serão calados, porque o juízo de Deus está vindo sobre os falsos profetas. Políticos falsos serão silenciados, a TV será silenciada, os falsos apóstolos e líderes serão silenciados, a manipulação da mídia será silenciada, e a voz do Senhor falará forte sobre a terra, como está no Salmo 29. A voz do Senhor quebra até o cedro do Líbano. E depois no versículo 44 diz: e sucedeu, depois disso tudo, que Elias estava orando para ver se vinha algum poder. Já era a 7ª vez que ele orava e mandava o servo dele olhar se havia alguma nuvem no céu. E eis que uma pequena nuvem, da mão do homem, subindo do mar. Então disse: sobe, e disse a Acabe que grande chuva virá. E então sucedeu, entretanto, que os céus se enegreceram com chuva e vento, e veio uma grande chuva, e veio uma grande chuva, e veio uma grande chuva, uma nuvem de avivamento se aproxima no meio dessa pandemia, e essa nuvem gerará o arrebatamento, porque no versículo 45 diz: e sucedeu, entretanto, que os céus se enegreceram com chuvas e vento. E o Senhor diz lá em Isaías que no meio, quando a terra está negra, o Senhor disse: vejo isso, que a escuridão cobre a terra, a negridão cobre a terra e escuridão aos povos, mas sobre ti, diga sobre mim, mas sobre ti virá a luz, porque é tempo de buscar ao Senhor. E hoje Deus começa, olha o que o Senhor me mostrou naquele dia que eu estava preparando essa palavra. Hoje Deus começa a separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, porque haverá uma tempestade de avivamento. E quando a igreja for tirada, virá uma grande tribulação. E o Senhor está dizendo: levantem-se, porque virá uma grande chuva. E diz: e a mão do Senhor estava sobre Elias. E a mão do Senhor estava sobre Elias. E a mão do Senhor está sobre Elizabeth. Está sobre, vá dizendo o seu nome. E a mão do Senhor está sobre a casa de Valdemar Cornélio. E a mão do Senhor está sobre os meus filhos, os meus netos, sobre aqueles que me são queridos. E a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Senhor, vá de encontro agora a todos os pastores e líderes. E estamos aqui agora, Senhor, orando, vendo essa paisagem que o Senhor nos regala, nos presenteia. Senhor, e veio a mão do Senhor como uma nuvem e gerou um grande avivamento. Gera avivamento nessa casa agora. Gera, Senhor, avivamento nessa mulher que está ouvindo agora e assistindo esse lugar. Que haja na vida dela o mover do Senhor. Que o mover que estava sobre o profeta Elias esteja agora sobre a tua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu marido. Que as mulheres se tornem colunas fortes nas suas casas, que elas comecem a gerar um avivamento, que não sejam mulheres, Senhor, de selfies, de apenas o WhatsApp, de estarem olhando tutoriais de maquiagem,
de como embelezar o rosto, mas que sejam mulheres que estejam embelezando suas almas nesses dias, que o que menos importa a elas é o exterior, mas que elas estejam preparando sua casa para o arrebatamento, que nós possamos assumir o nosso turno, que a semana passada nós dizemos que estamos aquartelada e dizemos, eis-me aqui pronta para a missão, que estejamos prontos, Senhor, para a missão de assumirmos o turno diante do Senhor e tirar das nossas vidas os baalins domésticos, os deuses domésticos, esses demônios domésticos que têm penetrado a nossa casa. Dá-nos olhares aguçados de mulheres de Deus, para que possamos, Senhor, limpar a nossa casa, fazer a faxina espiritual como elas devem ser feitas. E encha-nos com um novo mover agora, Senhor. Que haja o mover do Senhor em nossas vidas e que o nome do Senhor seja exaltado. E dizemos nessa manhã, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glórias a ti, Senhor. Te glorificamos nessa manhã. Amém, Senhor. Nossa, há tanta unção, tanto poder aqui, que eu gostaria que isso fosse passado pelo vídeo e que você, a cada manhã que nos encontrarmos, encontre-se conosco num lugar onde você nada te distraia e que você possa estar ligado mesmo nas palavras que o Senhor vai estar dirigindo nesse lugar. Que Deus abençoe você, a sua casa. Estou vendo todas que estão mandando coração, todas que estão colocando o seu nome aqui e vai ficar armazenado no nosso chat para que a gente esteja entrando em contato com você depois. Agradeço a todas. Eu não fico lendo para não me distrair da palavra, mas está anotado todas vocês. Temos uma equipe que trabalha anotando, e a equipe um em Goiânia, outro em Londres, em outro lugar. Todos estamos conectados juntos para levar o melhor de Deus para você. Então, que Deus abençoe você. E a tarefa de casa hoje tenha um olhar aguçado dentro da sua casa hoje. Se o Senhor disse para Acabe, tu e tua casa é que tem atraído as maldições sobre essa nação, que você possa dizer, Senhor, em que tenho colaborado eu e minha casa para atrair maldição sobre a minha nação, maldição desse coronavírus sobre a nossa terra. Senhor, qual tem sido a minha participação? Quais os deuses estão armazenados na minha casa? Quais os deuses domésticos eu tenho cultuado? E eu tenho certeza. E serão palavras ao longo desses dias, preparando a minha casa para um avivamento no meio do caos. Então, Deus vai estar nos dirigindo como mulheres, como colunas. Mulheres colunas ou o que somos? E vamos já estar com essa palavra na nossa mente hoje. Jezabel não manda na minha casa, não sou uma mulher empoderada, eu sou uma mulher apoderada por Deus. O empoderamento, sem apoderamento, ele me leva a um esquecimento de Deus, ele me leva a me afastar de Deus. Por isso eu não sou a mulher empoderada. Isso é palavra que o mundo criou. Eu sou uma mulher empoderada pelo Espírito e posso dizer como Elias, vive o Senhor, em cuja presença vivo. Somos mulheres de presença, não de presença de maquiagem, de tutoriais. Não, somos mulheres de presença, porque vivemos na presença de Deus de tal maneira que quando saímos do meu quarto, ousamos dizer, assim diz o Senhor em cuja presença vivo. Que Deus avive os dons que está em ti. Que Deus avive o seu coração essa manhã. Que Deus desperte a sua casa através da sua vida. E seja uma mulher viva e avivada. E não apenas uma mulher que está passando aparentemente com vida nesse lugar, mas transmitindo morte.
Que Deus abençoe cada um de vocês, homens e mulheres de Deus, nesse momento. Homens e mulheres vivos, assuma o seu turno e atraia o fogo de Deus à terra. Que Deus abençoe. Shalom, shalom. Amanhã às 10 horas, pela graça de Deus, estaremos aqui novamente. Mas durante o dia todo, você pode conectar conosco através, das redes sociais. E estamos aqui no que pudermos, estar orando, abençoando, e que o Senhor use você para assumir o turno, para gerar um grande avivamento. Shalom, shalom.